Olá, seja bem-vindo novamente ao meu canal e essa é a terceira parte do meu vídeo que eu falo algumas verdades sobre o inferno que muitas das vezes são distorcidas e mal interpretadas sobre a Bíblia. Muito bem, como falamos aqui nesse meu canal, muitas das vezes o ser humano ele não entende o que significa o inferno na perspectiva bíblica. Inferno é uma palavra, na verdade, que vem do termo grego Sheol, que significa sepultura. Então, quando alguém morre e é enterrado, a pessoa na verdade foi para o inferno. Parece confuso? Tipo assim, inferno significa sepultura. Então, aquele inferno onde o ser humano ele vai ser queimado, onde será atormentado de dia e de noite durante uma eternidade, ele não existe, mas o que existe é uma sepultura onde a pessoa é jogada e ali ela espera o juízo final. E esse juízo final, ele tem apenas duas sentenças: ou é a vida eterna no céu, ou é a morte eterna. Compreende bem? Então, o que nós podemos ver é que Deus ele não deixará o ser humano sendo punido eternamente, queimando para sempre, onde ele está lá embaixo queimando enquanto tem alguém lá no céu feliz da vida. Isso seria totalmente contraditório ao que Deus realmente é, que é amor. Então, se a Bíblia fala claramente, baseado nos versos de Malaquias, Naum e Ezequiel, que o fogo ele vai se acabar e que não é um fogo que durará para sempre, como é ensinado muitas das vezes de forma distorcida, então como é que nós podemos entender certas passagens, como por exemplo Mateus 25:41, onde é falado que Deus destruirá os ímpios com fogo eterno? Quer ver acompanhando a Bíblia comigo, para nós termos concepção do que é falado em Mateus 25:41? Olha bem, Mateus 25:41 fala exatamente assim: então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Ou seja, aqui a Bíblia fala fogo eterno. Então se pergunta, mas Davi, se o fogo é eterno, então por que a pessoa não vai queimar para sempre? E aí que nós precisamos entender que o fogo eterno é uma linguagem metafórica. Jesus ele era muito bom em metáfora. Jesus ele era muito metafórico. Jesus ele gostava muito de usar metáforas, e aqui foi uma grande metáfora que ele utilizou para falar sobre um fogo que ele não é eterno em termos literais da palavra, mas que ele tem consequências eternas que duram para sempre. Então, uma coisa também que é muito bacana de observar aqui é que esse fogo foi separado para o diabo, para Satanás e para os demônios que caíram com ele do céu. Deus ele não fez um inferno para mim, não fez um inferno para você, Deus não fez um inferno para ninguém. Deus não quer que ninguém vá para o inferno, Deus ele quer que todo mundo se salve. Só que todavia, infelizmente, nem todos estão dispostos a tomar uma decisão de estar ao lado dele. Então, por essa razão, muitas pessoas vão para o inferno, porque decidem estar do lado do inimigo. O inimigo é aquele que Deus preparou o inferno para ele. O inferno é para o inimigo, mas muitas das vezes, muitas pessoas escolhem o caminho errado. Então, por a pessoa escolher o caminho totalmente corrupto, ela acaba indo junto com o inimigo. É igual uma pessoa que ela tem um amigo e ele deve ao crime. Então a pessoa, ela é amigo dessa pessoa, porém ela quer que escape das consequências. Então o que vai acontecer com essa pessoa? Um dia a polícia pega um amigo dela e essa pessoa acaba sendo presa com ele porque ela é dada como conivente e ambos os dois acabam tendo que prestar depoimento à polícia. Então é assim que funciona com Deus. Mesmo que o ser humano não queira se perder e não queira ir para o inferno, quando ele faz a vontade do diabo em vez da vontade de Jesus, ele acaba indo junto com ele para o lago de fogo que nem era para nós, mas era para o inimigo. Compreende bem? O inferno era para o inimigo e para os anjos dele, mas para o ser humano estar junto com ele, fazendo a vontade do inimigo, ele acaba indo junto. Então o primeiro ponto que nós devemos entender é que o inferno não é para ninguém. Deus não quer isso para o ser humano. Outro ponto que nós devemos entender mais profundamente é sobre o que falei anteriormente, sobre o fogo que nunca se apaga. Nós precisamos entender um propósito que, quando a Bíblia fala disso, Jesus está falando em termos simbólicos. E a maior evidência que nós vamos ter é lá em Judas capítulo 7. Vejamos bem. Olha o que está escrito lá comigo. Judas 7. Lembrando que esse Judas aqui não é aquele Judas que andava com Jesus que se enforcou, porque aquele Judas ele morreu. Estamos falando aqui de um outro Judas que escreveu um livro bíblico no Novo Testamento depois. Olha o que fala lá em Judas capítulo 1, versículo 7. De modo semelhante,
de modo semelhante a esses, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor a esses, estando sob o castigo do fogo eterno, elas servem, aqui assim, de modo semelhante a esses, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e a relações sexuais antinaturais, estando sob o castigo do fogo eterno. Elas servem de exemplo. Agora eu faço uma pergunta para você. Sodoma e Gomorra está queimando até hoje? Não, não tá. É só dar uma pesquisada na internet rapidamente. Se o ser humano ele pesquisa lá fotos, Sodoma e Gomorra, e ele lança no Google. Vou até lançar uma foto aqui. Veja bem, rapidamente. Viu só? Estão queimando até hoje? Não, não estão queimando. O que Judas capítulo 7 fala? Judas capítulo 1, verso 7, Sodoma e Gomorra foram punidas com fogo eterno, pelas consequências do seu pecado que haviam cometido. Mas agora eu lhe pergunto, elas estão queimando até hoje? Não, elas não estão. Então, a maior abrangência que nós podemos ter é Deus, quando ele fala em fogo eterno, ele não está falando de um fogo que nunca se apaga, mas ele está falando de um fogo que tem consequências eternas. Então o ser humano, ele vai sim queimar. Porém esse fogo ele só é eterno porque a consequência dele é eterna, que é a morte. Assim como a Bíblia fala que Sodoma e Gomorra foram queimadas com fogo eterno, porém até hoje nós vemos que elas não estão queimando, assim também será no dia do juízo final. O fogo descerá do céu. Porém, quando o pecado for queimado, não será um fogo que irá queimar para sempre, mas sim um fogo que queima temporariamente. Então essa é a melhor maneira de nós entendermos essa passagem que fala sobre o fogo eterno. Não um fogo que queima para sempre, até porque o fogo uma hora ou outra se apaga, mas sim um fogo que ele tem consequências eternas sobre a vida do ser humano. Por isso, fica a pergunta, por que nós servimos a Deus? Porque amamos a Ele ou porque temos medo de ir para o inferno? Essa é uma boa pergunta do vídeo. E se você gostou, se inscreva aqui no canal, curta, comenta e compartilhe. E continue assistindo os meus vídeos, porque eu garanto que é bênção para a sua vida. Deus te abençoe no nome de Jesus. Até a próxima.